Olá pessoal, voltamos aqui para mais um vídeo sobre TDD e hoje a gente vai conversar sobre testes de integração e o TDD. Até agora aqui eu abordei com vocês somente testes unitários, mas será que o TDD pode ser aplicado a outros níveis de teste? É isso que a gente vai conversar hoje no nosso vídeo. Até agora eu abordei somente testes unitários em TDD. Então a gente viu uma série de exemplos como aplicar o TDD, mas somente testes unitários. Mas eu tenho vários outros níveis, como por exemplo teste de sistema e teste de integração. Será que dá para aplicar TDD em esses outros níveis de teste? É isso que eu vou discutir hoje com vocês aqui nesse vídeo. Na teoria dos testes, eu tenho alguns níveis de teste. O mais simples é o teste unitário, que é o que a gente vem trabalhando até aqui. Então eu vou testar pequenas unidades do meu código, do meu sistema, e verificar o resultado dele. Os testes unitários eles são fáceis e são simples de ser escritos. Por isso que o TDD é mais do que provado o seu funcionamento, a sua eficácia para testes unitários. Quais são os outros dois testes que temos? Temos o teste de integração, quando você quer testar a integração entre dois componentes do seu sistema. E temos o teste de sistema, que é quando você vai verificar o seu sistema como um todo. Geralmente são testes muito ligados à parte de UI, de interface com o usuário. Esses são testes realmente bem difíceis de serem escritos e muito caros de ser mantido. Então, como eu disse, o teste de unidade é aquele que garante que a classe está fazendo aquilo que ela deveria fazer. Você testa a funcionalidade da classe. E eu não estou preocupado como ela vai integrar com o restante do sistema, mas sim eu estou olhando apenas para uma classe, para um método e vendo como que essa classe responde, ou melhor, se ela responde do jeito que eu estava esperando que ela respondesse. A vantagem desse tipo de teste é que ele é muito rápido de ser executado e ele é muito simples, ele é muito fácil de ser escrito. A desvantagem dele é que o teste unitário ele é acusado de não simular realmente o mundo real. Ou seja, você está testando pequenas partes do seu código e verificando se ela está certa ou não, mas eu não estou vendo realmente o teste final, aquilo que o usuário vai ver, aquilo que está visível para a gente. Essa é a grande desvantagem do teste unitário. Na outra ponta temos o teste de sistema, que tem por sua principal vantagem é que ele encontra problemas do mundo real. Então, geralmente esses testes de sistema envolvem uma parte grande do seu sistema, às vezes um processo, um end-to-end inteirinho, e ele muitas vezes envolve também a parte de interface com o usuário. Então ele testa realmente aquilo que o usuário vai usar. Mas a grande desvantagem dele é que ele é um teste difícil de ser escrito. E além do mais, ele demora muito para ser executado. Então, você está vendo que de um lado eu tenho um teste fácil de ser escrito e rápido de ser executado, que são os testes unitários, mas eles não representam o mundo real. Do outro lado, você tem o teste de sistema, que eles são testes que representam muito bem o mundo real, eles representam exatamente aquilo que o usuário vai fazer, mas eles demoram muito para ser escritos e demoram muito para ser executados. No meio desses dois extremos, temos o teste de integração. Quando você vai fazer o teste, verificar a integração entre dois componentes. Dentro do mundo SAP, esses dois componentes podem ser a sua classe, aquela classe que você está escrevendo, e algum serviço externo à sua classe que ela esteja usando. Como no nosso exemplo passado, do vídeo passado, quando eu precisei utilizar uma BAP. Então o que eu estou fazendo, a integração aqui, não é com o sistema inteiro, ou nem só com a minha classe, mas sim eu estou testando o quê? Como é que a minha classe integra com a BAP, ou seja, com uma outra entidade, com outro componente externo ao meu. No mundo SAP, as ferramentas que nós temos para esses três tipos de testes é o ABAP Unit, para o caso de testes unitários. Para testes de sistemas, nós temos o ICAT, ICATT. Tá? Eu tenho uma série de outras ferramentas de terceiros, como por exemplo, lá na firma nós usamos bastante uma ferramenta da HP, que ela parte principalmente, ela não tem programação, ela é todinha visual, porque ela é feita para o usuário final. Então ela é uma ferramenta para testar realmente o sistema. A ponta, eles testam end-to-end. Então, quando eu falo end-to-end, é verificar se ele criou uma ordem corretamente, se ele criou, por exemplo, uma entrega corretamente, se ele criou, por exemplo, um documento contado corretamente. Ele vai verificar o end-to-end. E aí sobra o quê? Os testes de integração.
Como é que eu faço testes de integração? Por exemplo, no meu vídeo passado a gente discutiu bastante sobre isso, como por exemplo, eu tenho um teste de integração onde eu tenho, por exemplo, o uso de uma BAP. Por exemplo, se eu estiver fazendo um teste unitário, nós vimos isso no vídeo passado, da minha classe, eu não posso depender do resultado que essa minha BAP vai retornar. Então aí eu crio mocks. No meu vídeo passado, o que eu estava fazendo era teste unitário. Apesar da minha classe fazer uso de uma BAP, eu estava fazendo uma falsificação, eu estava fazendo um mock dela. Eu não estava chamando efetivamente a minha BAP. Um teste de integração é quando eu deixo de usar um mockup para começar a usar uma classe concreta, ou seja, a classe que efetivamente chama o componente que eu quero testar. O uso de mocks é muito legal. A tendência é, quando o desenvolvedor ele descobre o mocks, ele sai fazendo mock para tudo, ou seja, ele sai falsificando todos os componentes que a classe dele se integra através de mocks. E aí ele muitas vezes acaba até perdendo a mão disso. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês é que quando você está utilizando muitos mocks, isso significa que pode ser que você esteja começando a falsificar os seus testes. Então aqui o meu primeiro conselho, que o Maurício no livro dele deixa bem claro, não utilizar muitos mocks. Se você está vendo que você tem que usar muitos mocks em seus testes unitários, isso significa que você está acabando, no final das contas, testando os seus mocks e não necessariamente o sistema que você quer. Para isso, vamos dar uma olhadinha no programa do meu vídeo passado, onde eu fiz um mock da chamada da minha BAP. Quero mostrar aqui para vocês aonde eu fiz o mock ali. Então, olha lá, eu estou acessando aqui o meu programa. Reparem, lembre que eu tinha minha classe Checker, Contact Checker. Mas o meu mock foi feito na chamada da BAP, não foi no Contact Checker. Então, se por exemplo eu estiver utilizando algum programa que usa Contact Checker, eu não vou fazer um mock dele, eu vou utilizar a minha classe efetivamente concreta. Então, se eu for utilizar a minha classe Contact Checker, eu não vou fazer um mock para ela. Fazer um mock da BAP, tudo bem, mas fazer um mock da Contact Checker não faz sentido. Então, por exemplo, eu estou usando uma outra classe e eu vou usar a Contact Checker. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer um mock da Contact Checker. O que eu vou fazer lá dentro da minha classe que eu estou testando, eu vou efetivamente usar a Contact Checker. Deixa que a Contact Checker cria a falsificação da BAP na hora que ela está testando para ela mesma. Só que quando eu estou testando a minha classe e a Contact Checker, se eu ficar utilizando muito mock, é aquilo que eu disse, eu vou acabar testando o meu mock e não meu sistema como um todo. Então, como resolver isso? Como é que eu vou, por exemplo, fazer um teste de integração? Se o resultado esperado pode ser que varie. Aí você vai ter que usar a sua criatividade. Aí não tem uma receita de bolo. Vai ser cada caso, você vai ter que avaliar e pensar um pouquinho melhor como é que você vai testar o caso da BAP, nesse daí que eu estou mostrando para vocês. O Maurício, no livro dele, ele cita a parte que é muito difícil você, por exemplo, testar o uso dos DAOs, ou no caso Data Access Objects, ou objetos de acesso de dados. A nossa BAP, querendo ou não, ela é um tipo de DAO, porque ela apenas retorna os dados para mim. E muitas vezes as BAPs elas acabam gerando gravações de dados dentro do banco de dados. A gente não tem DAO em ABAP. A ABAP não, ele já tem, na verdade, eu costumo chamar que a parte de abstração de acesso ao banco de dados dele é feito com o OpenSQL. O DAO foi criado, até onde eu sei, foi criado para você não ter as especificidades dos bancos de dados dentro do seu programa. Você chama uma classe e essas classes são responsáveis por fazer o select apropriado de acordo com o banco de dados utilizado. No caso do SAP, a gente utiliza o OpenSQL, o que eu não preciso, então, fazer um DAO, porque o OpenSQL não importa qual é o banco de dados. A interface OpenSQL faz a tradução daquele OpenSQL para o SQL do Oracle, Então é o OpenSQL que faz a tradução para o Oracle, para o DB2, para o SQL Server, ou seja, já existe essa abstração criada dentro do ABAP. Então por isso que a gente não tem essa cultura de utilizar o DAO. E a gente tem, claro, por exemplo, o CRM, que tem o BOL, o BOL, que é o Business Object Layer, acho que é esse que é o nome, que é uma maneira de eu fazer acesso aos meus dados no banco de dados sem necessariamente utilizar um comando select. Eu utilizo apenas classes e chamadas e métodos. Então por isso fica às vezes muito difícil fazer um teste unitário, porque você não tem escapatória. Se o teu programa precisa fazer um select, ele efetivamente vai fazer um select no banco de dados. Essa minha camada, essa minha abstração, ela não me permite, por exemplo, criar mockups. Mas se você fosse criar, por exemplo, um DAO,
eu não vou criar mockup para o DAO. Eu não vou criar um mockup que vai falsificar um select. Se eu estiver criando, por exemplo, uma classe DAO para fazer acesso de banco de dados, eu vou efetivamente fazer o acesso de banco de dados. E aí, como eu já disse, eu tenho que usar a minha criatividade para conseguir fazer o teste unitário nesse caso aqui. Para vocês terem uma ideia, eu preparei aqui um exemplo onde eu crio um DAO bem simples, orientado a objetos em ABAP, e a gente vai dar uma olhada como é que eu fiz os testes unitários para essa classe. Então, eu vou criar aqui para vocês uma classe DAO que vai fazer um select. Essa classe, a minha ideia com ela é receber um select, uma string SQL, e passar essa string para o banco, e aí ela vai me retornar a tabela interna com os valores selecionados do banco de dados. Então, olha lá. Eu vou começar aqui, então, se eu estou fazendo vídeo de TDD, eu preciso necessariamente mostrar para vocês que o TDD funciona na prática. Eu vou seguir aqui fazendo primeiro os testes unitários. Então, eu já estou dizendo aqui que eu tenho uma classe DAO_SELECT_RETRIEVER_TEST, que é para meu teste. Ela vai instanciar de uma classe que ela não existe ainda, que chama DAO_SELECT_RETRIEVER. E eu vou testar aqui, fazer um primeiro teste, onde eu vou testar, trazer todos os campos e todas as linhas, ok? Então, eu já vou pensar aqui, no meu caso, qual é a minha tabela esperada. Olha lá, eu não falsifico qual é os dados esperados. Eu efetivamente faço o seguinte, eu faço um select de uma tabela, que no caso aqui é SPFLEE, que é uma tabela do modelo do Flight Model, já tradicionalmente usados nos meus vídeos, nos meus textos. Então eu faço um select e trago os dados. A partir disso, aí eu vou chamar o meu DAO e aí eu vou comparar se o número de linhas que eu fiz no meu select em cima é o mesmo do número de linhas do meu DAO. Então o que eu vou fazer? Ele vai chamar aqui, é uma referência a um objeto de dados que ele vai receber do meu DAO. Então ele vai falar aqui retriever DAO_SELECT, que vai ser o nome da minha classe. Retriever DAO_SELECT vai ser minha interface e o nome do meu método e a string SQL que eu quero passar. Então o que ele vai retornar? Ele vai retornar um data object. Eu vou fazer esse data object, o assign dele, para um field symbol, fazer um insert numa tabela interna do mesmo tipo da minha tabela esperada, expected iTab, olha lá. E aí eu vou fazer o assert do número de linhas de uma tabela versus o número de linhas de outra. Lembra que a gente já discutiu isso em outros vídeos. Nesse caso aqui, somente para facilitar, eu vou só verificar o número de linhas. Eu não vou verificar, por exemplo, se o conteúdo está certo ou não. Olha lá, então meu código não ativa, eu preciso agora fazer esse código ativar. Para fazer meu código ativar, eu vou começar aqui então com uma interface. Minha interface eu já tinha dado o nome dela aqui embaixo, DAO_SELECT. Ele tem um método chamado SelectByString, que recebe uma string, que vai ser a minha string do select, e vai retornar um data object, ok? Bem genérico, porque eu não sei qual é o tipo de tabela que eu estou fazendo a seleção dos dados aqui. Para implementar essa interface, eu vou criar aqui uma classe chamada DAO_SELECT_RETRIEVER, definition, end class, olha lá. Ela tem a parte pública, que simplesmente é a implementação da minha interface, DAO_SELECT, e aí eu vou para a implementação do meu método, ok? Então esse método que ele tem que fazer, ele vai interpretar a string que eu mandei via parâmetro, e aí fazer um select genérico, um select dinâmico, usando os dados daquela minha string. Então, por exemplo, eu vou ter aqui data fields, table from, duas variáveis dentro do meu método. Porque olha só, o meu select esperado é esse daqui, select fields, table from, into um field symbol. Bem genérico. A gente já viu aqui que quando eu utilizo essa notação, no caso aqui do fields, entre parênteses, ele não vai usar o nome a string fields, mas sim vai usar o conteúdo do que está na variável fields. A mesma coisa para o table from. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer o parsing do select da string que eu estou recebendo, que eu espero ali um select. Então eu vou usar aqui o comando split, ele vai particionar nos espaços e jogar cada uma das palavras
numa tabela que eu chamei de tokens. Aí eu vou fazer um loop nessa lista de tokens, jogando cada token para uma variável chamada token. E aí, se esse token conter somente o select, ou no caso aqui a palavra from, eu gravo numa variável chamada parent token. Eu preciso disso para saber, legal, quando é select, então os próximos tokens que vêm depois do select são os meus campos. Depois que vem o token from, eu sei que o próximo é a minha tabela que eu estou fazendo o select do from. Então, olha só que interessante, dentro do loop eu faço lá um case, eu estou dentro do parent, né? Parent token, eu vou verificar, legal, eu estou no select, porque logo depois, olha ali em cima, eu faço o continue, logo depois que eu verifico se é um parent token, no caso select ou from. Então, se ele for select, eu concateno os fields, né? O token nos fields ou o table from. Com isso daí, eu consigo agora fazer a minha seleção de dados. Antes de fazer seleção de dados, eu preciso criar o meu field symbol. Então, eu vou criar uma data object, uma referência, e assignar esse data object ao meu field symbol. Então, aí eu consigo fazer o select, eu consigo agora fazer o returning, que é o local data, que é tudo por referência. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem ainda alguns errinhos aqui embaixo. Esperado, pode ser algum erro de digitação. Quem é que não existe aqui? Aqui, vai para cima, lá para baixo. Ref, não, esse daqui está correto. O tab, símbolos, não é aqui, ref. Opa, falta aqui a anotação para ser todos os componentes, é isso mesmo. E aqui o nome da minha tabela, ela tá errada. Onde está a minha tabela? Onde que eu declarei? Minha insert tables. Não tem. Eu tenho que criar essa tabela. Faltou isso daqui. Factual table, like expected table. Ok? Agora ele vai ativar e eu rodo meus testes. Todos os testes passam. Vamos agora para um novo teste. Então, só para a gente ter aqui um exemplo mais legal, para vocês verificarem, eu vou fazer um teste dele retornando todos os campos e somente algumas linhas. Então, eu vou adicionar uma cláusula where. Vou criar aqui a implementação do teste. O teste, basicamente, é quase a mesma coisa. Eu simplesmente preciso adicionar aqui os wheres onde precisa. No caso aqui, da minha tabela esperada, eu vou colocar um where. No caso, carry LH. Aqui agora na string que eu estou mandando para o meu down, carry igual a LH. Repare lá que eu coloco duplo apóstrofe porque eu estou usando apóstrofe dentro de uma string. Rodo meus testes, obviamente ele não passa. Então, a implementação para fazer esse teste passar, eu tenho que colocar aqui nos tokens, na lista de token parents, o where. E no caso, quando ele for o where, é a mesma coisa que os fields. Eu faço a concatenação do token na minha string where, ok? Porque aí eu vou ter minha lista de wheres. Aqui está faltando, faltou declarar minha variável where, certo? Mas agora eu preciso aqui fazer dois selects diferentes, porque se o where estiver vazio, ele dá erro na hora do select. Então, se o where estiver vazio, eu faço um select sem where. Caso contrário, eu faço um select usando o where que eu acabei de fazer o cálculo. Ok? End if, formata, ativa. Agora eu vou rodar os meus testes. Todos os testes devem passar. Olha lá. É um down bem simples que eu estou fazendo aqui. É apenas para efeitos didáticos. Não quer dizer que eu vou utilizar isso daí dentro de um projeto. Já é uma boa ideia, mas ainda tem uma série de outras melhorias que precisam ser feitas ali para validar o SQL, etc. Mas esse não é o meu intuito aqui para vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma outra coisa. Quero mostrar aqui que no caso dos downs, eu não estou, por exemplo, criando mocks para ele. Eu não estou criando, por exemplo, alguma coisa para falsificar o meu select, para sempre retornar o que eu espero. O que eu tive que fazer é primeiro fazer um select, no caso do teste unitário, né? Fazer um select,
depois eu uso o DAO e o resultado tem que ser o mesmo. Acho justo, porque o meu DAO é genérico, mas o meu teste unitário ele é bem específico. Eu não posso ficar fazendo mockups, senão na verdade eu não estou testando efetivamente o meu DAO. O que eu estou fazendo? Eu estou testando o meu mockup, e isso eu não quero. Eu quero efetivamente testar se o meu DAO retorna o dado esperado do banco de dados. Então nesse caso aqui eu posso usar TDD para, por exemplo, fazer teste de integração? Eu acho que não. O TDD ele é muito legal, por exemplo, quando você está desenvolvendo um novo algoritmo. Por exemplo, um algoritmo que seja complicado, um algoritmo que você ainda não entende direito como a solução deve ser feita. Aí a aplicação do TDD fica bem legal. Então aqui o Maurício começa a discutir será que eu devo utilizar o TDD em todo lugar? Por exemplo, no caso no meu programa agora há pouco, eu tinha que fazer o TDD, ele não para fazer a seleção efetivamente dos dados, mas é legal para fazer o teste, para começar a entender como é que eu faço o parsing do meu select. Será que eu estou fazendo correto? Será que se eu melhorar aquele parsing, eu vou quebrar alguma coisa? Então o que eu faço? Eu estou fazendo um teste unitário do meu DAO. Isso significa que quando eu for utilizar uma outra classe que vai utilizar esse DAO, eu vou deixar essa classe sem fazer mockup. Eu vou deixar ele chamar e aí ele vai cair no meu DAO e o DAO vai fazer o select esperado. O meu TDD aqui, ele não foi para verificar, para testar o select. Isso daí ele já funciona. O TDD aqui foi mais para testar se o meu parsing, se a maneira como eu estou tratando aquela string que eu estou recebendo, eu estou fazendo a tradução dela corretamente para o select dinâmico. É isso que eu quero testar aqui nesse caso. Você tem que avaliar situação por situação. O que não pode é ficar sem fazer nenhum teste. Isso não pode. Eu vou falar com vocês disso no meu próximo vídeo. Mas você tem que usar sua criatividade para conseguir arrumar uma maneira de você fazer o teste. E no caso dos testes de sistemas, como é que eu faço? Eu devo testar? Eu tenho ferramentas para isso? Eu comentei agora há pouco que tem uma série de ferramentas de terceiros. Eu tenho o tal do iCat, nem sei se é assim, iCat, acho que é, que é da própria SAP, que basicamente é um batch input, que você vai ensinar ele a utilizar o seu programa e aí você vai ver o resultado esperado. Tem uma série de outras ferramentas de terceiros. Eu particularmente nunca utilizei. Por exemplo, lá na firma tem uma área somente para fazer esse teste de regressão. E eles mexem bastante com esses aplicativos. Mas, por exemplo, se ele vai fazer um teste que é uma criação de uma ordem, ele simplesmente cria a ordem e pronto, e fala ordem criada ou não. Ele não vai verificar, por exemplo, ele não vai fazer a crítica se a ordem foi criada com o tipo correto, ou se ela tem os itens corretos, ou se foi criada a ordem corretamente. Simplesmente diz, olha, a ordem foi criada ou não. Os testes de sistema são geralmente muito caros de se fazer. Conversando com a pessoa responsável por essa área lá na firma, ela comentou comigo que tem uma equipe dedicada fazendo os scripts. Eles têm uma equipe dedicada para monitorar esses scripts. Então dá muito trabalho ter teste de sistema. Vale a pena porque eles pegam bastante erros. Então, por exemplo, a cada novo release, eles têm a oportunidade de rodar a bateria completa de end-to-ends dentro da firma e você tem o resultado, se alguma coisa foi quebrada ou não. Mas, por exemplo, a gente deve ter no total da firma lá, por baixo, uns 30 mil cenários, end-to-ends, eu não sei, é muito grande o que nós temos lá. E eles têm coberto apenas, deve ser coisa de 900 cenários. Já é bastante coisa, mas está muito longe de ter uma cobertura de testes gigantesca. Mas pelo menos esse número tem crescido, eles têm se preocupado em fazer esses testes. Isso é legal. A gente tem feito também algumas experiências. Então, por exemplo, a gente criou aqui um programa no qual precisa... Então a gente está criando um programa que para fazer o teste são cerca de 80 cenários. Então uma das coisas que o usuário reclamou com a gente era que para cada vez que ele fosse testar, ele tinha 80 cenários de teste. E são 80 tipos de arquivos gerados na qual ele tem que validar se as informações daquele arquivo estão corretas ou não. O grande problema nesse cenário que eu estou comentando com vocês é o seguinte: quando ele tem que fazer uma change request, ele pensa o seguinte, é uma alteração boba, mas se ele está alterando o programa, ele precisa o quê? Testar os 80 cenários novamente. Então aí ele começou a pensar, puxa vida, eu vou ter que, toda vez que quando tiver uma alteração, eu vou ter que testar os 80 cenários. O que nós pensamos? A gente teve a ideia de fazer assim,
Depois que terminar o programa, nós criamos um outro programa que está dando quase o mesmo trabalho do programa original. Esse programa de teste, o que ele vai fazer? Ao final da execução, quando todos os cenários estiverem testados, nós vamos executar esse programa e ele vai, por assim dizer, tirar uma foto do resultado atual e vai deixar gravado. Então o próprio usuário pode a qualquer momento executar essa rotina de testes, que é na verdade o seguinte: ele vai executar todos os cenários e vai retornar os dados. E aí esse programa vai comparar os dados retornados com o que ele tem guardado no banco de dados. E aí ele vai falar, olha, quebrou ou não quebrou tal cenário. Isso é muito legal, porque muitas vezes quando você tem uma alteração nesse programa, em apenas um ou dois cenários. Imagina que você alterou o cenário 38 e 39. Você executa, depois que esse programa veio para teste, você executa e vê lá que o cenário 40, 41, 42 e 50 foram quebrados, ou seja, não estão dando o resultado esperado. Ele nem testa, ele volta para o desenvolvedor e fala, você quebrou os outros cenários. Quero que pelo menos os cenários que eu espero que estejam errados, ou melhor, os cenários que foram alterados estejam falhando. Entenderam? Ou seja, eu não estou utilizando o TDD, mas eu não estou deixando de fazer o teste. Eu não estou utilizando o TDD para guiar como eu vou fazer as extrações desses dados, mas sim eu estou utilizando os testes unitários para automatizar a bateria de testes, a suíte de testes para o usuário. Eu creio que ele vai ficar bastante contente, porque apesar dele não ter, por exemplo, a aplicação do TDD em si, nesse caso, ele vai ter uma suíte de testes que vai sempre garantir para ele que o programa está funcionando. Ou aquilo que ele pediu para alterar foi alterado e nada mais foi quebrado. Então, por exemplo, se ele rodar, ele ficar contente com os novos testes, ele vai saber que todo o restante está funcionando. Aí ele vai lá nessa nossa programa de teste, ele vai e diz, olha, para cenários 38 e 39, que eram os cenários que eu alterei, agora tire uma nova foto. Então pronto, agora a suíte de testes agora está atualizada com os resultados esperados novos e válidos. Então você viu, não tem uma resposta certeira. Você vai ter que usar a sua criatividade de qualquer maneira. Nós vimos aqui o TDD ajudando numa série de aspectos, mas ele não é a bala de prata. Como eu já disse, ele é uma das ferramentas que você vai ter na sua caixa de ferramentas. Quando, por exemplo, de novo, se você estiver num algoritmo muito complicado, que você ainda não sabe direito como funciona, ou como você vai fazer o desenho das suas classes, do seu projeto de classes, aí o TDD é legal. Aí você começa a usar o TDD. Mas, por exemplo, é um teste de integração, ou é um teste de sistemas, onde eu tenho vários componentes ligados, eu quero testar o resultado completo deles, o TDD não vai te atender. Mas, de novo, eu vou bater nessa tecla. Tá bom, se o TDD não te atende, deixar de fazer testes automatizados não é uma saída. Eu vou discutir no meu próximo vídeo cobertura de testes, se eu devo fazer uma cobertura de 100% ou não, qual é a vantagem e desvantagem de ter uma cobertura grande de testes automatizados dentro do meu sistema. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Um abraço para vocês, fechamos aqui mais um vídeo sobre TDD, nesse caso aqui discutindo se vai usar ou não o TDD. Se você gostou, dê o joinha aí, deixe seus comentários aí embaixo, assine o canal e lembre-se, se o Pedro Bial falava para você não deixar de usar filtro solar, o Flávio Furlan diz para você o seguinte: não deixe de fazer testes automatizados. Um abraço para vocês e até meu próximo vídeo.